Então, boa noite a todos. Eu sou Lauro Moreto, coordenador do eixo temático Insumos Farmacêuticos do Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Hoje estamos realizando a segunda conferência deste eixo temático. A primeira inauguramos em abril, o projeto de 2022, e hoje teremos a segunda com o tema A Cadeia de Fornecimento da Indústria Farmacêutica sob a ótica do sistema da qualidade. Nós temos entre nós o nosso presidente, Michel Kfouri Filho, e gostaria de pedir a ele que fizesse uma saudação na abertura deste seminário. Por favor, Michel. Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui conosco. Hoje é dia 2 de maio de 2022, prefeito de Gravação. Temos aqui um nosso convidado, diretor da Eurofarma, nossa mantenedora, que vai falar de um assunto muito interessante com relação à cadeia de fornecimento e o sistema de qualidade, como esse sistema e a cadeia se imbricam e favorecem a segurança de todo o processo, não é? E temos como moderador o professor Lauro, né? Hoje a reunião é mediada pelo professor Lauro e ele que toca toda a sessão. Estou aqui para saudá-los e desejar um bom evento e parabéns ao nosso palestrante e ao nosso mediador pela organização desse evento de hoje. Uma boa noite a todos. Então, são 18 horas e 7 minutos. Vamos dar abertura oficial à nossa conferência A Cadeia de Fornecimento da Indústria Farmacêutica sob a ótica do sistema da qualidade. Nós temos como palestrante o nosso colega Luiz Fernando Martins, ao qual eu vou apresentá-lo rapidamente. Ele possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas, é farmacêutico e bioquímico formado pela Universidade Paulista, técnico químico formado pela ETE Getúlio Vargas, com mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica, especialmente nas áreas de operações e qualidade, sendo que nos últimos 4 anos desenvolvendo e prestando colaboração à Eurofarma, uma das maiores indústrias farmacêuticas da América Latina, não só do Brasil. Ele ocupa a função de diretor de qualidade das operações Brasil. É responsável pelo sistema que gerencia e controla a cadeia de fornecimento de insumos farmacêuticos. Também foi responsável, em parceria com Sedusfarma, pelo Programa de Parcerias para a Excelência, com ênfase em reconhecer as melhores práticas dos fabricantes de insumos. O objetivo dessa nossa conferência é discutir a cadeia de fornecimento da indústria farmacêutica, que, como todos sabem, é muito complexa, né? Porque ela envolve insumos ativos, insumos auxiliares, materiais, serviços, como um todo. Dessa maneira, é necessário uma estrutura bem apropriada, bem adequada, para poder controlar todos esses insumos, inclusive os importados, né? Soma-se a isso a complexidade que envolve a regulamentação que disciplinam esses insumos, né? De modo que nós vamos agora ouvir do Luiz Fernando como que a Eurofarma se estrutura e como esta empresa, e como ele, na sua responsabilidade, coordena todas essas atividades nessa empresa. Luiz Fernando
esteja à vontade. Eu pediria para colocar a sua apresentação, sua apresentação no modo apresentação, porque ele está aparecendo para mim ainda não no modo de apresentação, como é praxe. Por favor, se apresente e esteja liberado para fazer a apresentação. Eu vou pedir a todos que estão participando dessa atividade que registrem as suas perguntas no chat, de tal maneira que, ao final, nós poderemos pegar essas perguntas e passar ao palestrante, de tal maneira que nós tenhamos uma otimização dos trabalhos em si. Nosso horário hoje é das 18 horas até 19h30. Esperamos cobrir esse tema tão interessante e tão importante para a indústria farmacêutica. Muito obrigado. Luiz Fernando, a palavra é sua. Boa noite. Obrigado, professor, pela introdução, ao presidente também, a todos que estão aqui conosco. Agradeço as palavras, professor. Não sei se agora já está em modo apresentação. Está. Perfeito. Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a cadeia de fornecimento da indústria farmacêutica, mas com um foco mais voltado ao sistema da qualidade, que é a minha área de expertise, onde eu trabalho há mais de 20 anos, com experiências principalmente no Axê e agora na Eurofarma. Antes de entrar no tema, eu gostaria de passar a vocês um pouco de informações sobre a Eurofarma. Então, com certeza, muitos de vocês conhecem bem, já ouviram falar da Eurofarma. A Eurofarma, por coincidência, está completando esse ano 50 anos de história. Na quinta-feira passada foi o dia exato do aniversário de 50 anos da companhia. A Eurofarma é a primeira multinacional farmacêutica do Brasil. Ela está presente em mais de 20 países, tem uma forte presença na América Latina, já está entre as 3 maiores farmacêuticas da América Latina, e é uma empresa que possui um portfólio muito grande. São mais de 700 produtos, e quando a gente fala em apresentações, SKUs, são mais de 2.000 SKUs. Tem uma produção anual de mais de 400 milhões de unidades de medicamentos. Ela cobre 100% do mercado latino-americano e atua em quase todos os segmentos farmacêuticos. E entre as operações do Brasil e da Latam, ela possui mais de 8.000 colaboradores. Ela também tem algumas marcas associadas ao Grupo Eurofarma, como a Momenta, a Supera, que é uma parceria com a Cristália, a Origem, que é uma JV com a Biolab para produtos biotecnológicos, e o Magabi, que é um centro de equivalência farmacêutica. Eu tenho agora para vocês um vídeo, que eu vou pedir a ajuda da Cibele, ela vai compartilhar com vocês, que conta um pouquinho da história e dessa trajetória dos 50 anos da Eurofarma. Todos nós temos marcas. Marcas que ilustram vitórias, que reforçam aprendizados, que contam as histórias por trás de cada batalha. Marcas que surgem com o tempo. Marcas que nós mesmos criamos para se tornarem um símbolo de conexão e significado. De algumas, a gente se recorda com felicidade. De outras, a gente lembra para não esquecer que na vida, o risco caminha junto com a responsabilidade. Cada marca que carregamos em nossa vida tem a sua importância. Afinal, elas fazem parte da construção da nossa personalidade, dos nossos sonhos e das nossas realizações. Estamos completando 50 anos com a certeza de que enfrentaremos novos desafios e que novas marcas surgirão para nos lembrar de que a vida é única e que com saúde, energia e responsabilidade tudo é possível. Grupo Eurofarma, 50 anos. Nossa história tem a sua marca. Obrigado, Cibele. É um vídeo curto, mas que conta um pouquinho da história
da companhia ao longo desses 50 anos. Eu vou voltar aqui à minha apresentação. E aqui, só para fechar, falar um pouquinho mais sobre a companhia, a gente está presente em quase todos os países da América Latina. Quando a gente fala em participação de mercado, a gente já vê percentuais importantes, como quase 20% na América Central e Caribe, 11% de participação em Colômbia, 18% em Chile. Então, a gente já consegue ver que essa expansão da Eurofarma como multinacional, ela vem se consolidando ao longo desses últimos anos. E agora, entrando no tema da nossa palestra, a complexidade da cadeia de fornecimento na indústria farmacêutica sob a ótica do sistema da qualidade. Aqui eu separei, de uma forma introdutória, os principais itens que a gente vai discutir hoje sobre esse tema. O primeiro deles é o volume de itens. Quando eu falo em volume de itens, eu estou me referindo um pouco do que o professor Lauro Moreto falou sobre a quantidade de materiais que a indústria farmacêutica utiliza na manufatura, na transformação. É uma cadeia complexa, dado a quantidade de itens que a gente necessita para ter o medicamento final, o cartucho, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fala também sobre regulamentações. Então, se não a mais, eu acredito que seja a indústria de manufatura mais regulada, né? Claro, existem outras com regulamentações específicas, mas a farmacêutica é bastante regulamentada. A dependência do exterior, né? Grande parte dos materiais que nós utilizamos no Brasil são importados, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O desnivelamento do nível da qualidade, né? Então, desnivelamento da qualidade, porque ainda existe, então também vamos falar um pouquinho sobre esse desafio. Fatores logísticos, fatores comerciais, variações de demanda e no que isso implica, a gestão de mudanças, principalmente quando a gente está falando de insumo farmacêutico ativo, qual é o impacto disso e como gerenciar. A dinâmica regulatória, né, como ela é imprimida hoje, principalmente no Brasil e também na América Latina, e sobre fontes alternativas. Então, eu acredito que falando sobre esses itens, a gente passa pelos principais pontos da temática da nossa palestra hoje. Então, do primeiro ponto, que é com relação ao volume de itens, o que é importante destacar a vocês sobre a questão do sistema da qualidade com relação a esse ponto? Os itens 1 e 2, eu falo deles em conjunto, que é a importância do sistema da qualidade, principalmente quando a gente divide entre garantia da qualidade, controle da qualidade, do dimensionamento, né? Vocês imaginem a Eurofarma, né, que tem mais de 700 produtos, mais de 2.000 SKUs, se não tiver um sistema da qualidade bem dimensionado para poder absorver essa volumetria, né? Quando a gente junta material de embalagem, primário, secundário, recipientes, ativos, é um volume muito grande de itens nesse processo de transformação. Então, essas áreas elas precisam estar muito bem estruturadas para que acompanhem a dinâmica do negócio, né? Que já é um pouquinho do que eu falo ali no item 5. Você não pode nem ser moroso ao ponto de se tornar um gargalo no negócio, mas você também não pode ser subdimensionado e tomar risco nesse processo da cadeia, né? Então, a gente vai ver em alguns outros itens como a garantia participa ativamente na homologação de fornecedores e como o controle da qualidade, né, contribui para que os insumos usados estejam dentro aí dos parâmetros da qualidade. Categorizações, que significa usar muito a gestão do risco, né, análise de riscos, para você poder categorizar bem todos os seus materiais, né? É muito difícil a gente dizer que um material que eu vou utilizar no meu processo de manufatura, ele não tenha impacto em GMP, né? Mesmo os materiais auxiliares, como filtros, mangueiras, que eu uso no meu processo produtivo, eles vão ter algum nível de impacto de GMP.
mas essa categorização contribui na estratégia de controle que a gente tem que ter para garantir a qualidade final do nosso produto. E como eu comentei, isso passa por gestão de riscos. Então, hoje as ferramentas de análise de riscos, o que a gente chama de QRM, que é o Quality Risk Management, ele precisa ser muito bem estruturado e conectado com as demais ferramentas para ajudar nessa etapa do processo, né? Aqui a gente envolve custos, porque esse controle da cadeia, ele tem um impacto de custo importante, né, na companhia. Então, é chegar neste equilíbrio, né? A questão dos volumes, volume de itens que a gente usa nesse processo de transformação, o sistema da qualidade ele tem que estar muito bem dimensionado para nem contribuir demasiadamente ao custo de forma excessiva e se tornar também burocrático, mas também não estar subdimensionado e poder gerar algum risco, seja técnico ou regulatório. Tá bom? Como o professor comentou, depois nós vamos abrir para perguntas, cerca de 15 a 20 minutos, então eu vou seguir com a palestra, com os slides, e no final a gente fala mais um pouco sobre as questões que vocês trouxeram, tá bom? O segundo item são as regulamentações. Então, como eu comentei a vocês, eu creio que na indústria de transformação, a farmacêutica é o setor mais regulado, né? É um volume de RDCs, no caso aqui do Brasil, de guias muito grande, e o sistema ele tem que ser capaz, quando a gente fala da cadeia de fornecimento, ele tem que ser capaz de absorver todo esse volume de legislações e de requerimentos e explodir isso, espelhar isso à sua cadeia também. A gente tem diferentes critérios, então, por exemplo, a Eurofarma, que é uma multinacional, existem diferentes critérios mundiais, né? Mesmo que haja órgãos, né, como o próprio ICH ou o PIX, que harmonizam, tentam harmonizar esses requisitos, ainda assim existem diferenças, né, e os órgãos sanitários, as agências, elas são soberanas, então, à medida que elas entenderem que um requerimento é necessário, aquilo vai ser mantido. E o sistema da qualidade tem que ser capaz de absorver todas essas legislações e poder fazer com que isso seja espelhado no controle da cadeia, né? Existe ainda, por mais que tenha havido alguma evolução, uma transferência de controles para a indústria, né? Porque, querendo ou não, a indústria é a que transforma o produto final e que vai colocar o consumidor à exposição ao medicamento. Então, é o risco final nessa cadeia, né? Então existem ainda alguns controles que a indústria tem que absorver dessa cadeia de fornecimento. Então, por exemplo, hoje a condição do meu insumo farmacêutico ativo e dos materiais que eu utilizo, elas estão de alguma forma embutidas no registro do meu produto acabado, do meu medicamento. Então, eu como indústria farmacêutica, eu me torno corresponsável, né? E legalmente perante a Anvisa totalmente responsável pela qualidade dos materiais que eu utilizo, né? E aí eu preciso ter um sistema capaz de coparticipar nesse sistema da qualidade dessa cadeia, né? Então não é só com auditoria, com uma qualificação inicial, mas no dia a dia ter ferramentas de controle para monitorar a qualidade dos meus fornecedores. Existem constantes atualizações, né, e novas demandas, então é muito vivo esse cenário da regulamentação, né? À medida que eu tenho as legislações vigentes, eu já tenho consultas públicas, eu tenho discussões, eu tenho fóruns, e são muitas referências, né? A gente tem as farmacopeias, tem as agências, tem os órgãos de harmonização, então o seu sistema ele tem que ser capaz de ter pessoas participando em todos esses fóruns e que consigam traduzir essas demandas técnicas para os procedimentos internos da companhia, né? Então, isso também é bastante desafiador. E tudo isso gera um impacto em custos, né? Porque quanto mais requisito eu tenho, mais investimento eu tenho que fazer, seja ele analítico ou então de estrutura, para poder absorver esse cenário. Mas a Eurofarma vê isso com muito bons olhos, né? Até hoje ela conseguiu estar até à frente, na grande maioria das vezes, do que a legislação exige,
E isso é importante porque mantém um alto nível, um padrão de qualidade global, que para ela, como multinacional, faz todo sentido, né? Para nós estarmos adequados ao que o FDA exige, ao que o EMA exige, já conversa com o nosso planejamento estratégico. O terceiro item, ele tem uma relação com a dependência do exterior, e esse ponto ele é bastante sensível quando a gente fala de cadeia de fornecimento, né? As importações. De novo, sob a ótica de sistema da qualidade, um ponto de complexidade são as qualificações, né? As qualificações, elas são mundiais, né? Então, as empresas que estão no Brasil não têm equipes espalhadas pelo mundo, então você precisa desenvolver auditores, né, que consigam realizarem essas auditorias mundialmente. Então, eu tenho como exemplo, na Aerofarma, uma equipe de mais de 10 auditores que eles passam o ano viajando ao redor do mundo e fazendo essas qualificações nesses fornecedores. Isso é muito importante, né? Essa qualificação, essa auditoria presencial, você conhecer de fato a planta, o site de fabricação dos seus fornecedores, isso traz um conhecimento técnico nesse controle que a gente precisa ter, muito importante. Sistemas de comunicação, porque você conversa com o mundo todo, né? Hoje, 90% a 95% da nossa cadeia de IFAs, principalmente, né, de farmacêutico ativo, ela depende, ela está concentrada entre China e Índia, né? Então, a gente tem uma interação muito grande com esses dois países, né? Mas temos também muitos materiais vindo da Europa. Acho que tem alguém com o áudio aberto. Agora acho que fechou. Obrigado. Mas temos ainda materiais, como eu ia dizendo, vindo da Europa, dos Estados Unidos, mas uma concentração muito grande entre China e Índia. Então, exige desse sistema uma comunicação muito assertiva e sistemas para isso, né? Porque é desde o processo da fase de prospecção que você, como sistema da qualidade, já começa a interagir com esses fabricantes, né? À medida que você vai avaliar um DMF, que é o Drug Master File, que você vai avaliar a documentação técnica, que você vai receber a amostra para teste, que você vai até o site dele para auditá-lo, qualificá-lo, que depois você vai receber material para lote comercial, que você vai passar a exercer controle da qualidade. Tudo isso tem que estar suportado por Quality Agreement, né, que são os acordos da qualidade. Porque à medida que as coisas vão acontecendo, ali estão as responsabilidades, como cada um tem que se comportar, o que é esperado de cada parte, né? E isso é muito importante, porque a gente formaliza essa relação, né? Existem muitas necessidades de harmonizações, né? Então, imagina que aquele fabricante indiano, ele fornece para nós no Brasil e para o mundo inteiro. Então, precisa ter muita discussão técnica, às vezes, para que haja harmonização sobre especificação, por exemplo, ou algum detalhe técnico. E esse sistema da qualidade também tem que apoiar constantemente a área de suprimentos. Existe uma relação muito forte entre a área de suprimentos e a qualidade, desde essa prospecção, como eu citei, e o dia a dia, né? À medida que você vai discutir algum ressarcimento, que haja alguma reprovação de lote, que suprimentos precise fazer uma nova concorrência ou prospectar novas fontes, seja por qual motivo for. Então, esse apoio, ele é constante, né? É um trabalho feito em equipe, inclusive com a área de desenvolvimento, que contribui nesse processo, tá? Então, assim, para fechar nesse item, eu acho que o principal ponto para a indústria farmacêutica que está no Brasil, mesmo no caso da Eurofarma sendo uma multinacional, é de como se estruturar para conviver, né, e absorver, internalizar bem essa dependência quase que de 100% do exterior, né? A indústria farmacêutica de IFA no Brasil é bastante pouco desenvolvida, né, infelizmente. Então, isso traz uma complexidade maior, até um outro fator que é o logístico, vou comentar na sequência, mas para que a gente conviva com essa realidade, ele tem que estar
capacitado para isso, né, o sistema da qualidade. Senão ele vai gerar entraves para o negócio, né, e a empresa não vai ter sucesso nem para manter produtos do portfólio, nem para conseguir novos registros. Um próximo ponto é a questão do nível da qualidade, né? Isso melhorou muito nos últimos 10 anos. Diria que, assim, há 10 anos atrás a gente encontrava discrepância muito maior, hoje muito menos, mas ainda existe, né? Então, a gente precisa ter um sistema integrado de controle, né? E agilidade para reduzir impactos, né? E esse apoio, ele vem desde o início, lá no desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala de um produto novo, que eu vou submeter um registro, ou de um pós-registro, eu, como sistema da qualidade, tenho que participar ativamente para que esse nível da qualidade seja obtido desde essa etapa, né? Porque depois, como eu comentei com vocês, que existe ainda uma transferência de controle para a indústria, isso se reflete no registro do medicamento. Então, é muito mais difícil depois eu corrigir uma situação, eu fazer uma troca de fonte de fornecimento por um problema de qualidade, do que eu atuar desde o início de uma maneira já bem assertiva. Então, a nossa estratégia aqui é trabalhar das duas formas, né? Então, cobrir todo o espectro de prospecção, tanto para novo produto quanto para produto de portfólio. É ter regras, critérios muito claros e um sequenciamento de atividades para garantir que somente fabricantes devidamente homologados façam parte do registro ou do pós-registro dos nossos medicamentos. Passada essa etapa, ele estando, né, esse parceiro estando no nosso registro, seja um recipiente, um material de embalagem, ou o IFA, que aí é um pouco mais complexo, porque amarra bem, né, a questão do registro, a gente tem que trabalhar no reconhecimento, né? Então, tem que ter programa de monitoramento, tem que gerar pontuação, tem que mostrar para ele como está sendo o desempenho dele, de acordo com os nossos critérios. E esses programas de reconhecimento da cadeia são muito importantes, né? Como o professor comentou, eu por 12 anos fui responsável por um programa que se chamava Parcerias para a Excelência, com apoio do Sindusfarma, aonde a gente reconhecia em várias categorias esses fabricantes de insumos, não só de ativos, mas também de toda a cadeia. Porque aí você fomenta essa melhoria contínua, né? essa busca à excelência. E aqueles que estão numa categoria ainda não aptos a receberem o prêmio, eles começam a trabalhar porque para eles também é interessante. E aí você começa a ajudar a nivelar todos por a régua mais acima, né? E isso é um processo de ganha-ganha, né? A indústria ganha, a cadeia de fornecimento também ganha, e então só tem vantagens. E precisa haver um processo decisório, uma governança muito clara, né? Quando existe o risco, quando o nível da qualidade não foi atingido, esse processo decisório ele tem que estar muito bem claro, procedimentado, para que toda a companhia entenda, né, quando porventura a gente desomologa um fornecedor, um fabricante, seja na fase inicial ou depois dele já fazer parte de ter fornecido por algum tempo a companhia. Então, tendo esses pontos, né, principais, essa questão de controlar o nível da qualidade da cadeia fica mais clara, né? E aí isso ajuda a empresa a reduzir, mitigar o risco de, porventura, ter um material que não atenda o nível da qualidade desejada. Lembrando aqui um ponto importante, o controle da qualidade, ele isoladamente, ele não assegura a qualidade de um material, né? É um processo, né, entre garantia da qualidade, controle da qualidade, desenvolvimento, área de suprimentos que atua integrado, por isso que eu comentei num sistema integrado de controle, que vai garantir a qualidade do material, tanto no início quanto depois, quando o produto já estiver sendo comercializado.
Bom, fatores logísticos. A gente tem aqui dois pontos principais. Um deles é a validação de transportes, né? Hoje a gente tem trabalhado bastante com isso. Então, os materiais eles precisam ser desafiados com relação às condições que eles são transportados, né? Seja marítimo, aéreo, terrestre, principalmente materiais mais sensíveis, materiais de cadeia fria, né? E também a gente precisa ter um outro item, que é a flexibilização de prazos em controle da qualidade, né? Porque hoje a questão logística está um desafio, né? Não só pela pandemia, acho que a pandemia intensificou, mas a cadeia logística mundial ela tem sofrido grandes alterações, né? E o sistema ele precisa acompanhar isso, porque senão pode ser que em algumas situações se torne insolúvel você conseguir ter aquele material dentro de casa no timing que você precisa. Então, isso faz parte de acompanhar um pouco essas mudanças que têm ocorrido, né? E o sistema ele precisa tá junto, contribuindo da melhor forma que for, né? A gente tem aqui sofrido bastante com a cadeia de fornecimento nesse tópico das questões logísticas, né? Então, tem sido um desafio muito grande. E, de novo, a gente trabalha muito com a área de suprimentos para que, como sistema, a gente contribua para viabilizar alternativas, para achar formas de conseguir trazer esses materiais para a gente poder produzir. Essa questão da dependência do exterior, ela deixa um pouco mais sensível, né, essa questão dos fatores logísticos que o mundo enfrenta hoje, né? A gente tem ontem, a diretora de suprimentos me mostrou um mapa, né, da China, da questão marítima, e é impressionante a quantidade de pontos que existiam no mar da China, de materiais que não têm perspectiva de saírem de lá, seja por cidades, províncias que estão em lockdown, ou porque existe realmente um gargalo logístico muito grande hoje. Isso tem sido um grande desafio para nós, né, na questão da cadeia. Fatores comerciais, esse é muito importante, né? Os insumos, os materiais que a gente chama de materiais produtivos, em geral, eles têm uma contribuição relevante na margem do produto, né? Eles compõem um percentual importante na margem, né? Principalmente os ativos. E buscar novos fornecedores é um trabalho constante que a indústria precisa ter na questão do custo, né, para se manter competitiva, principalmente para quem produz medicamentos similares e genéricos, né, ter novos fornecedores oxigena o seu portfólio, e o sistema da qualidade ele é fundamental para isso. Sem ele não é possível, né, que você homologue novos fornecedores. O processo de pós-registro na Eurofarma é bastante intenso, a gente trabalha muito esse ponto, e isso ajuda a gente a proteger também a cadeia, né? Ter novas alternativas, novas fontes. Outro ponto é na parte analítica, né? A parte analítica ela tem um consumo alto, né, com relação a despesas, principalmente, e hora homem também. A gente tem na evolução, e isso é bom, né, na evolução dos métodos, do controle de impurezas, enfim, o processo analítico ele tem se tornado cada vez mais robusto, né, mas você, como sistema, precisa buscar alternativas também, para que, de alguma forma, você compense um pouco esses custos que têm uma tendência de aumentarem, né, devido aos controles que vão sendo adicionados. Uma das formas de se fazer isso é com qualidade assegurada, é você incorporar, de alguma forma, parte do sistema da qualidade do seu fornecedor, à medida que você ganha um nível de confiança, e tem formas de se fazer isso, né, até bem aceitas pela legislação, pelas inspeções de GMP, e aí você consegue incorporar parte do sistema dele e você usa o controle da qualidade dele para não ter que repetir todos os testes, né. E redução de desvios, né? Trabalhar de maneira mais preventiva, né? É muito difícil quando a gente tem materiais reprovados, insumos, né? E isso não gerar alguma perda financeira, porque mesmo que haja o ressarcimento, a devolução do material, só a perda do tempo
ela já gerou ali provavelmente uma ruptura, já gerou um problema de fornecimento do produto acabado para o mercado. Então, a perda financeira, quando você tem reprovação de lotes desses materiais que a gente utiliza, dificilmente ela não vai existir. E muitas vezes, quando essa reprovação acontece, nessa forma mais reativa, que a prevenção não foi eficaz, você vai ter um processo de negociação com esses fabricantes. Existe também ali uma dificuldade que vai precisar ser superada, né? Porque senão a perda financeira se torna ainda maior. Então, trabalhar de forma preventiva com a cadeia é sempre melhor, né? Você estar próximo do seu fornecedor, acompanhar o sistema da qualidade dele, fazer visitas periódicas, ter um canal de comunicação com ele bastante ativo, para que, à medida que você tenha algum problema que gerou algum alerta, né? Então, ter esses gatilhos bem definidos ajuda você a ter discussões técnicas com ele antes do desvio de fato acontecer, né? Então, isso ajuda a prevenir. O outro tópico que eu trouxe a vocês é com relação às variações de demanda, né? A gente tem, por alguns fatores aí, alguns inputs, variações de demanda, né? Então, trazendo um pouco para a nossa realidade no Brasil, na América Latina também, medicamentos similares e genéricos, eles têm uma dinâmica de mercado que faz com que haja muita variação de demanda, né? Existem muitos concorrentes, né? A gente não está falando de um medicamento inovador, patenteado, que tem uma única fonte. Então, esses medicamentos similares e genéricos fazem com que a dinâmica do mercado tenha muita variação, né? E essa variação de demanda faz com que você precise ter um processo de estoque dos seus insumos muito apurado para isso não gerar problemas de ruptura. Então, eventualmente, você tem falta de insumos, né? Outro ponto que faz a falta do insumo acontecer é a própria cadeia, né? Então, o fornecedor, o fabricante do insumo alterou a planta de fabricação, ou fez shutdown, ou teve um problema na cadeia dele e ele não consegue te fornecer. Então, essa falta de insumos, ela exige que a gente tenha essa flexibilidade da operação, né? A gente precisa contribuir para que a operação seja dinâmica, porque os problemas vão acontecer e a gente, como sistema da qualidade, tem que atuar, né? A gente não pode ser meramente burocrático, né? A gente tem que ser funcional, mas sempre protegendo os principais pontos técnicos e regulatórios que são exigidos. A qualidade assegurada, que eu comentei a vocês um pouquinho antes, ela ajuda muito a minimizar esse impacto dessa variação da demanda, porque você se torna mais célere, você consegue controlar a qualidade do seu material de uma maneira mais efetiva, né? E alternativas com respeito às GMPs, né? Então, assim, sempre vão ter discussões, né, das áreas de operações, suprimentos, planejamento, com necessidades de alternativas, né? O sistema da qualidade, o que ele precisa ser atuante, né, funcional, o suficiente para avaliar essas alternativas, respeitando as boas práticas, né? Então, é não ser inflexível, né, mas também respeitar essas boas práticas sempre, né? Porque é isso que favorece a dinâmica e é para isso que o sistema tem que ter essa interação com essa cadeia, né? Gestão de mudanças. Esse tema é um tema bastante crítico, principalmente para insumo farmacêutico ativo, quando a gente fala de cadeia de fornecimento. Como eu comentei com vocês, o processo regulatório, né, no Brasil e na América Latina também é assim, ele carrega para o registro do produto acabado um pouco da história, da vida do insumo farmacêutico. Então, quando a gente tem alguma alteração, né, por exemplo, em rota de síntese, ou no site de fabricação, ou em especificações desse insumo, isso gera um impacto no registro do medicamento. E isso
exige da empresa, né, no caso aqui da Eurofarma, de decisões, né? Então, para que esse processo ele não gere impactos de rupturas, né, à medida que eu só vou saber que ele teve uma mudança depois que ele já executou, e isso já gerou um impacto no meu registro, eu preciso ter ferramentas que captem isso antes, para que eu tenha tempo de trabalhar com essas mudanças e consiga proteger o registro dos meus medicamentos. Então, exige um sistema com muita agilidade, comunicação, né, ferramentas de controle de mudanças bem efetivas, e o meu fabricante, o meu fornecedor, ele precisa entender dessa dinâmica, né? Precisa estar claro para ele quais são as regras, quais são os canais, como que isso funciona. No acordo de qualidade, ele precisa aceitar ser corresponsável desse processo, para que a gente consiga absorver a mudança dele antes que ela seja um problema para mim, né? E é muito parte da rotina deles, né? Da dinâmica deles mudar, né? Em geral, a história do insumo ele nasce meio que sem concorrência, porque alguém desenvolveu a rota, geralmente atrelado ao produto inovador. Com o passar do tempo, ele vai se comoditizando, né? Não chega a ser a commodity, como a gente literalmente conhece, mas ele vai se tornando um insumo mais comum, que mais gente faz, e isso exige desses fabricantes que eles tenham melhoria contínua, né? Então, fazer de um jeito mais barato, numa rota mais rápida, numa produtividade maior, com menos impurezas, com menos etapas. Então, eles estão o tempo inteiro tentando produzir aquele mesmo insumo de uma maneira mais eficiente. E isso gera mudanças, né? Então, o sistema ele tem que ser capaz, já que a dinâmica é essa, né? Ela não é estática, né? Ela enfim, essa dinâmica ela exige isso. A sua ferramenta de controle de mudanças precisa captar esse processo e internalizar a tempo disso não ser um problema no registro do seu medicamento. Com relação à dinâmica regulatória, como eu falei a vocês, né? Existem muitas coisas que são vinculadas nos registros dos medicamentos, né? Então, o insumo farmacêutico ativo, os filtros, por exemplo, que a gente utiliza em produtos estéreis para esterilizar o produto, os materiais de embalagem, né? A estabilidade está atrelada àquele material primário que eu tenho no registro eu não posso alterar, né? Então, esse vínculo, ele imprime uma dinâmica de muita proximidade com essa minha cadeia, essa atuação no controle das mudanças, celeridade, para eu ter um ciclo de vida de produto bem controlado, né? Então, eu tenho o meu registro, ok, legal. Depois que eu passo a comercializar, ciclo de vida mesmo, eu tenho que estar o tempo inteiro ali monitorando, atuando e mantendo aquele registro vivo. Senão, eu posso ter duas situações. Ou eu trago um risco técnico, ou eu trago um risco regulatório, ou até os dois juntos. Mas que em nenhuma das situações ele é favorável para o meu portfólio, né? Não faz sentido. Então, eu preciso atuar de maneira bem próxima da minha cadeia para que esse vínculo ele se permaneça sadio, desde quando eu obtive o registro até depois quando eu já comercializo o produto. As inspeções de CBPF, né, hoje a gente tem algumas moléculas que são obrigatórias a gente ter o certificado de CBPF da Anvisa, né, mas isso tem uma tendência de aumentar agora com o processo de DIFA, CADIFA, mas é uma dinâmica que também exige da gente bastante habilidade, né? Então, com os fabricantes chineses, indianos, de ajudá-los a entenderem como a Anvisa se comporta, como é um processo de inspeção dessa agência, das latinos também, né? As agências latinas, para que eles não tenham dificuldade nesse processo de certificação, né? Porque é uma premissa para que o processo possa seguir adiante. Existe também um tema importante, que são os warning letters, né? A gente tem ferramentas aqui, radares no sistema, que estão sempre monitorando
o que o mundo tem soltado de alertas sobre esses insumos. Porque à medida que eu tenho uma situação, um warning letter do FDA, por exemplo, aquilo pode afetar a minha cadeia. Então, eu tenho que ter captação desses alertas e traduzir o que aquilo afeta para o meu sistema, né? Se sim, se não, o que eu vou fazer? Gestão de riscos, novamente aqui aparece, a dinâmica regulatória ela é bem dinâmica, né? Então, vamos pegar um exemplo das impurezas, né? A gente teve as nitrosaminas, agora tem as azidas, as artanas. Você tem que estar o tempo inteiro acompanhando, né? Esses riscos que vão surgindo da cadeia e fazendo gestão sobre eles, né? Então agora a gente tem uma descoberta, o aparecimento de uma nova classe de impurezas, tá? Como minha ferramenta captou isso, ela desdobra em que ações, como que eu vou gerenciar essa situação, né? O quanto isso afeta o meu produto, que disposições que eu tenho que dar, se eu tenho que interromper fabricação, como que eu vou discutir isso com a agência reguladora, se eu tenho que fazer recolhimento, enfim. Tudo isso está envolvido e o sistema da qualidade ele orquestra essa discussão na companhia, né, internamente. E negociações, proximidade, né? Não dá para ter fornecedor, né, fabricante de insumo, sem você ter proximidade com ele, seja o fabricante do cartucho da bula, ou do filtro, ou do ativo, né? Porque são tantos pormenores, são tantos detalhes que precisam ser mantidos, que se você não tiver uma proximidade com ele, que te leve a uma relação sadia, que você consiga negociar, que ele consiga entender a sua demanda como indústria, você vai, em algum momento, ter problemas, né? Então, essa proximidade, essa parceria com a cadeia, ela é muito importante. E ela não pode ser só comercial, ela não deve, né? Ela tem que ser técnica também. E o sistema da qualidade tem que ajudar para que ela seja de qualidade, né? Essa discussão, essa relação. Então, isso está bem relacionado a toda essa dinâmica regulatória que existe na cadeia de fornecimento. E o último tópico, com relação a fontes alternativas, né? Eu acho que a pandemia ela escancarou, né, para nós, né, que principalmente o Brasil aqui, as indústrias farmacêuticas no Brasil, que tem uma dependência do exterior muito forte, ela escancarou o quanto você precisa proteger a sua cadeia, né? Não dá para você só ter fornecedor exclusivo que você tenta proteger com contrato, você precisa ter alternativas, porque as coisas vão acontecer. Então, você precisa ter um sistema, um processo, né, no caso aqui da indústria farmacêutica, bem robusto de pós-registro, né? Porque o pós-registro é o que faz a gente ter a manutenção do portfólio, né? Mudanças vão ocorrer, essas mudanças elas são oriundas de várias demandas, às vezes é um custo menor que você precisa obter para se manter no mercado com aquele produto, às vezes é uma rota alternativa por alguma alteração física que você tem que fazer, alguma adequação, às vezes é a sua cadeia de fornecimento dizendo que tem uma mudança que você precisa se atualizar. Então, esses projetos de pós-registro eles vão acontecer. E as fontes alternativas são muito importantes, né? Porque quanto mais alternativa de fornecimento você tem, você mais protege a manutenção do fornecimento do seu produto. Claro, isso é uma faca de dois gumes, porque aumenta a complexidade, né? À medida que você tem 2 fabricantes de ativo, por exemplo, o seu registro ele fica mais complexo. Você tem que manter os 2 adequados o tempo todo. Então, você precisa estar sempre avaliando. Mas, assim, se eu pudesse resumir a vocês, em geral, o consenso tenha fontes alternativas sempre que possível, né? Uma política de homologação, né? Então, esse processo, esse rito, né, de incluir fontes, ele precisa ter uma política bem estabelecida, né, que tem uma governança dentro da empresa e que o fornecedor entenda como isso funciona também. O sistema de controle de mudanças eficaz, que eu já comentei a vocês, né? Garantia de internalização da fonte com aderência aos requisitos GMP, né? Então, essa imparcialidade de quem me fornece
estar aderente à GMP, ela é importantíssima, tanto para uma concorrência leal de todos, da interação que eles têm com a gente, quanto para a coerência técnica que o sistema da qualidade tem que proteger para a empresa, né? Então, quem me fornece é porque atende os requisitos da qualidade que hoje estão vigentes, né? Eu não posso ter parte atendendo parcialmente, parte não atendendo, né? Ou atende ou não atende, é binário, né? E o que eu tenho que fazer é trabalhar com eles para que eles consigam atender plenamente. Então, o sistema da qualidade ele traduz um pouco isso para manter sadia essa necessidade de fontes alternativas que as empresas acabam tendo. Eu acredito que agora eu gostaria de abrir aqui a dúvidas. Professor, consumi aí 40 minutos. Eu acho que a gente poderia aproveitar o nosso tempo final para fazer um bate-papo, tirar dúvidas, questões. Certamente. Luiz, muito obrigado pela sua apresentação. Foi excelente. Eu vou pedir que remova o compartilhamento, cancele o compartilhamento para a gente poder se ver e conseguir conversar olhando entre o nosso pessoal que está presente. O Luiz, eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, fiz uma viagem ao passado. Eu já fui gerente de qualidade há cerca de 30, 40 anos atrás, de empresas farmacêuticas. E estava fazendo praticamente viajando com você sobre esses diferentes ângulos que hoje a indústria está muito, muito bem estruturada e que naquele período a gente tinha que trabalhar um pouco no improviso e um pouco na sensibilidade, porque as estruturas não eram adequadas ou eram incipientes comparadas às de hoje, né? E a responsabilidade da qualidade era enorme, enorme como ela é hoje, né? Talvez muito mais hoje, mas a gente respondia por problemas que não faziam parte da área da qualidade, né? Mas, enfim, eu fiquei muito feliz de tê-lo conosco hoje, fazendo um overview sobre as atividades do sistema da qualidade de uma empresa organizada no seu contexto geral, né? Evidentemente, dada a limitação de tempo, você só comentou os tópicos básicos do sistema que você atua. E gostei muito dessa sua separação em blocos, né? Desde fontes alternativas, dinâmicas, gestão de mudança, fatores comerciais, logísticos, níveis de qualidade que você abordou, porque mostra claramente qual é a extensão da qualidade, da responsabilidade de um diretor, de um gerente nessa área. Eu acho que aqui, se me permitisse colocar, qual é a sua responsabilidade em manter a produtividade interna? Porque antigamente a gente era cobrado, estou vendo o Dante conosco aí, que também já viveu parte desse problema, a bronca que a área da qualidade tinha, porque reprovava produtos e faltava insumos para a fabricação, tinha que alterar a programação, e a perda de produtividade era enorme. Eu acho que um sistema bem adequado não leva à perda de produção, né, tomando por base a qualidade do insumo que vai ser usado. Evidentemente, também tem muito a ver com o pessoal que faz o abastecimento, a parte de suprimentos, né? Esse pessoal não pode comprar as coisas em cima da hora, né? E depois exigir que o controle de qualidade coloque o insumo aprovado para a produção e para atender a demanda. Esse é uma dificuldade. Mas eu fiquei muito feliz e quero agradecer por ter mostrado uma visão atual de uma empresa organizada, estruturada, para discutir
a atuação da qualidade, do sistema da qualidade numa indústria farmacêutica. Eu vou vou abrir o chat. Eu ainda verifiquei alguns minutos atrás, não tinha perguntas, mas eu queria fazer uma boa referência, em primeiro lugar. Tem uma mãozinha aí bem levantada, viu, professor? Não, tem várias. Agora acabo de ver as perguntas e eu vou poder passar, né? Mas, então, eu vou agora fazer. Antes de fazer as perguntas, eu queria agradecer as mensagens, muitas mensagens elogiosas à sua apresentação, e muito especialmente os nossos amigos latino-americanos que nos assistem, especialmente o Agustín Garcia Sueiro, da Espanha, Emílio Guija, do Peru, o Santos Aide, também do Peru, e outros da América Latina que são nossos frequentes participadores, têm frequente participação em nossas atividades. Mas eu tenho agora aqui uma pergunta eu acho que a primeira pergunta é do Leonardo. Eu vou ler a você, ela é longa, mas, enfim, vamos lá. Como vocês estão agindo frente à possibilidade de rupturas de fornecimento de ativos se houver um acirramento do conflito na Ucrânia? Eu acho que eu vou fazer as perguntas todas de uma vez e você escolhe e vai fazendo as respostas. Existe alguma decisão frente a esse problema? Houve necessidade de adequação de fornecedores frente à nova norma de doseamento de nitrosaminas nos IFAs e recipientes? Existe alguma tendência de verticalização da produção após os problemas logísticos pós-Covid-19, dos conflitos no leste europeu? E aí ele se congratula com a sua apresentação. Então, você tem alguns minutinhos para responder essas 3 perguntas do nosso companheiro, o Leonardo. Leonardo, obrigado pelas perguntas. Com relação à guerra, sim, a gente tem um plano de tentativa de fontes alternativas. Ele já vinha, né, num comitê diário desde a Covid, que a gente tenta aprovar de maneira mais célere fontes alternativas. Isso, a agência no Brasil, a Anvisa, tem apoiado bastante com a RDC 415, e com a guerra, algumas situações já têm ocorrido, né, principalmente em alguns países europeus, como a própria Alemanha, fábricas que já tiveram dificuldades de manter o fornecimento para nós por conta de, principalmente, a questão do gás, né, então, que já tiveram que ou restringir o fornecimento deles para o próprio país ou para a Europa, e a gente não conseguiu manter os nossos pedidos. Então, isso tem gerado da gente, sim, necessidade de buscar fontes alternativas, né? Para alguns casos, a gente consegue encontrar essas fontes e sermos céleres em conseguir incluí-las no nosso registro, para outros não. Então, existem já alguns casos, inclusive, de ruptura que a gente tem sofrido, assim como toda a indústria farmacêutica, né? Com relação a... Desculpa, professor, a segunda pergunta foi... Eu vou responder da nitrosamina e aí o senhor vê o segundo Então, ponto. a segunda pergunta era: houve necessidade de adequação dos fornecedores frente à nova norma de doseamento de nitrosaminas nos IFAs e recipientes? Sim, exato. Sim, houve, né? Então, as nitrosaminas já estão bem mais avançadas do que as azidas. Já é uma classe de impurezas que foi descoberta há alguns anos, né? Cerca de 2 a 3 anos. Então, desde das discussões, né, de quando surgiram, a Eurofarma fez todas as adequações, né, tanto no seu produto acabado quanto nos seus IFAs, com especificações, com controles. A gente faz o monitoramento, né, de todos os materiais que têm o potencial de gerar impureza da família das nitrosaminas. O mesmo trabalho a gente está fazendo com as azidas, né, que são as novas classes dessas impurezas. O desafio grande que a gente percebe nesse cenário das impurezas
é que tanto a tradução e o consenso regulatório das agências, a gente vê uma certa discrepância ainda entre agências, a EMA, o FDA, a própria Anvisa, enfim, porque o tema ele é sensível, né? Porque à medida que a gente passa a ter mais ciência na detecção dessas impurezas, exige de todo o mercado, né, da indústria, uma celeridade que às vezes ela não conversa com a manutenção do abastecimento, né, dos medicamentos. Então, tem que ter bastante parcimônia, né, na nossa visão, na tradução dos reais riscos que essas impurezas geram aos consumidores e sob que temporalidade a gente está falando, né? Toxicologicamente falando, clinicamente falando, porque a gente enxerga muito como um processo de melhoria contínua, né? Então, agora a gente tem conhecimento dessa classe de impurezas, mas que haja um trabalho de um depara, né? Ele não pode ser radical. A gente não defende o radicalismo nesse tema, porque ele deixa o processo um pouco insolúvel, né? Se você muito corte seco com relação às impurezas, o risco de desabastecimento é muito grande, né? Porque é bastante tranquilo a gente dizer, à medida que se descobriu, interrompe o fornecimento. Mas como é que fica a população, né? Com relação a ter acesso àquela molécula ou àquela classe, né? No caso aí a gente está falando das artanas, né? Que é um grupo de controle de hipertensão importantíssimo, né? Então, assim, qual é o maior risco, né? A população ter um acesso, uma exposição aguda a essa impureza que passou a ser descoberta, que sempre existiu, ou ter o risco de não ter acesso às moléculas para controle diário ali da hipertensão. Então, as nitrosaminas já está bem avançado, a gente já controla há bastante tempo, e o mesmo trabalho a gente vem fazendo com o grupo das azidas. Então, vou ler agora a terceira pergunta do próprio Leonardo, e depois eu passo a palavra para o Dante. A terceira pergunta é: existe alguma tendência de verticalização da produção após os problemas de logística pós-Covid-19 e aos conflitos da região do leste europeu? Leonardo, eu vou ser bem sincero a você do que eu vejo no cenário do Brasil. Eu vejo pouco movimento, pouquíssimo, quase zero, de verticalização da cadeia, fora o que já existia, né? Então, assim, existem empresas que têm essa verticalização por uma questão estratégica, mas isso já tinham antes da pandemia, e eu não vejo um movimento forte dessa verticalização, pelo menos no Brasil, né? Eu desconheço se indústria farmacêutica na Europa ou na Ásia esteja fazendo algum movimento de verticalização. Eu vejo mais uma proteção da cadeia mesmo, com fontes alternativas, ampliando o fornecimento, porque essa verticalização ela é muito complexa, ela é muito custosa, né? E é bastante complexa, ela não é de curto prazo. Então, no Brasil, eu não vejo. Muito obrigado. Então, vamos ao Dante, que tem a mãozinha amarela levantada. Ok. Boa noite, Luiz Fernando. É um tema extremamente importante que você abordou, e o que me impressionou mais e melhor foi o equilíbrio com que você tocou em pontos extremamente sensíveis, porque nós estamos falando em qualidade de medicamento. E você falou com toda a clareza, né, da importância de não só, dentro das possibilidades, seguir as regras que existem, mas falou também da flexibilização, que é fundamental que haja, principalmente em momentos como os atuais, onde está havendo rompimento em todos os sentidos, e se for levar a ponta de faca, vai faltar medicamento no país. Então, essa flexibilização dentro das regras, né,
Não é chegar e sair do zero e ir para 100. Ninguém está falando nada disso, mas estudando o problema, cada problema em si, é verificar até onde pode ceder, até onde não pode ceder. É muito importante que disso faça parte a Anvisa. A Anvisa é a fonte fundamental. Você citou a 415, que realmente auxiliou muito, não é? E vai continuar sendo necessária, porque a guerra está aí, as necessidades continuam aumentando, as dificuldades para se trazer produtos são cada vez maiores. Quando você fala em fontes alternativas, a gente nunca pode esquecer que, se você for levar a ponta de faca, você vai levar 1 ano e meio para fazer a troca de um fornecedor de matéria-prima. E não dá para você ficar 1 ano e meio sem o produto no mercado e a população necessitando disso. Então, é fundamental que haja essa flexibilidade que você falou. Isso tem que ser conversado com a Anvisa com toda a franqueza, sem esconder o jogo, porque não tem mais sentido isso de esconde jogo. E eu, pelo menos na minha idade, eu cansei de ver coisas desse tipo. Eu cheguei ao ponto de, por uma besteira de anos atrás, eu achar que a pessoa que era formada em multinacional tinha um conhecimento e tinha que poderia trazer para nós e nos auxiliar, dar um pulo para cima. E uma das primeiras coisas que eu passei para essa pessoa foi: olha, está tendo problema aqui, nós já tínhamos acabado de comprar um medicamento de uma multinacional, e grande multinacional americana. Eu falei: está tendo problema aqui na análise, na teor, não sei como está chegando aí. Você, por favor, dê uma olhada nisso aí. Ele pegou, foi olhar e disse: não, está tudo certo, está tudo certo. Se fazia, não dava certo. Fazia, repetia, não dava certo. Falei: vamos fazer uma coisa. Pega a matéria-prima, pega tudo deles, leva lá no laboratório deles e vamos fazer análise lá. Eles vão fazer análise, não nós. Nós vamos ficar olhando que eles, os técnicos da multinacional, façam. E não deu certo. Até que chegou uma hora, eles me convidaram para tomar um café fora da sala. Quando eu voltei, a análise tinha dado certo. Que legal, é ótimo esse tipo de hipocrisia. Então, veja, e aí eu mostrei para essa pessoa que veio. Essa pessoa que veio trabalhar conosco é o que tinha validado o processo da multinacional, a metodologia analítica da multinacional. Isso é uma hipocrisia. Só que isso é levado sempre como sendo o nacional que faz isso. É o nacional que distorce, sai das regras, etc., etc. E não é verdade. Ambos fazem isso. Ambos. A nacional e a multinacional. Então, você tocou num ponto que eu só queria te dar parabéns, porque você teve a honestidade profissional de falar da importância das regras, de seguir, etc., porque isso nós estamos falando em qualidade, mas falou também em flexibilidade quando houver necessidade. E essa flexibilidade, só acrescento que tem que ser feita juntamente com a Anvisa. Nada escondido, nada debaixo do pano, tudo muito claro, porque é uma conversa entre técnicos. Nós sabemos que a Anvisa, como técnica, ela vai ter dificuldade em aceitar determinadas coisas, mas ou ela faz isso ou ela decide que não haverá determinados medicamentos no mercado. Então, só para finalizar, parabéns, achei ótimo, claro, tua explanação e, principalmente, muito honesta. Muito obrigado. Obrigado, Dante. Eu vou passar agora a pergunta da Isabelle Braga. A que se refere o termo SKUS, o Luiz Fernando? Ela está perguntando o que significa SKUS. Nós costumamos falar SKU,
mas é um termo em inglês que significa Stock Keeping Unit, que traduzindo é todo o código que eu tenho no meu estoque, né, de produto acabado. Então, eu tenho, por exemplo, uma losartana. Se eu tenho a losartana 50 miligramas com 30 comprimidos, é um SKU. A losartana 50 miligramas com 60 comprimidos é outro SKU. Então, SKU é o código de venda. Cada item que eu vendo numa apresentação é um termo em inglês que a gente utiliza para mostrar a quantidade de itens vendáveis que a empresa tem. Ok. Muito obrigado. Agora vem a pergunta de Matheus Martins, né? Como são definidos os materiais críticos de processo e como funciona a sistemática de qualificação desses fornecedores? Depois ele tem uma segunda, que eu vou ler, quem sabe possa ser acoplada, mas, enfim, se não puder, eu posso repetir depois. Qual o melhor caminho a se tomar quando um fornecedor não aceita fechar um acordo de qualidade? Então, a primeira, como são definidos os materiais críticos de processo e como funciona a sistemática de qualificação desses fornecedores? Legal, Matheus, excelentes perguntas. Bom, no conceito mais moderno, né, de definição de materiais críticos, a gente pode usar muito a ferramenta de Quality by Design, né, onde a gente busca de trás para frente reescrever o que eu quero entregar para o meu consumidor, então que parâmetros o produto acabado precisa atender, tanto do que a gente chama de CQAs, que são os parâmetros críticos da qualidade, quanto também da própria experiência que o consumidor tem que ter, né? Então, vamos pegar um exemplo de um spray nasal. Ele tem que ter vários parâmetros de qualidade, como teor, nível de impurezas, degradação, enfim, que são as especificações, mas ele também tem que ter uma interação de embalagem primária, ele tem que gerar uma névoa X para que haja experiência, às vezes até um fator clínico. Então, à medida que eu desenho bem o que eu quero entregar para o meu consumidor, quando eu puxo para trás, eu consigo traduzir nos meus materiais que parâmetros que eles têm que entregar para me gerar um produto naquela condição. Fora esse conceito mais moderno de Quality by Design, tem um conceito mais primário, que é da frente para trás, vamos dizer assim, né, do início para frente, que é a característica do meu produto e o meu processo, né? Então, para eu conseguir produzir esse produto de maneira robusta, reprodutível, eu tenho a ferramenta de validação do processo. Quando eu vou desenhar o meu processo, quais são os parâmetros críticos que o meu processo tem, para eu dizer que ele é validável, que ele é reprodutível e robusto? E aí, sabendo disso, como que os meus materiais entregam, né, que conexões que os meus insumos têm com esses parâmetros críticos de processo. Então, dessa forma, eu consigo chegar nessa resposta. E daí eu categorizo meus materiais, né? Quais são críticos, quais são muito críticos, quais são menos críticos. Mas, de novo, só para fechar esse ponto, doutor Lauro, todo material usado na transformação de medicamento, algum impacto em GMP ele vai ter. E a segunda pergunta... Eu vou ler de novo a você. Qual é o melhor caminho a se tomar quando um fornecedor não aceita fechar um acordo de qualidade? Olha, acho que o primeiro ponto é faça uma autorreflexão se o seu acordo está aderente ao que o mercado pede e o que é plausível, né? Porque o primeiro passo tem que estar, não pode ser uma jabuticaba, não pode ter exigências que não façam sentido. Não sendo um acordo da qualidade bem aderente ao que se preconiza, desconfia, né? Porque se você tem um acordo de qualidade que não pede nada além do que se deve e ele não quer fechar, você já começa mal, né? Vamos dizer assim que o nível de confiança com esse fornecedor já não começou bem, não faria muito sentido ele não aceitar, né? E claro, abra a discussão com ele do que ele não aceita, qual é o ponto específico, e havendo sentido técnico, se fizer sentido, você pode até fazer uma revisão, ajustar o seu acordo para que ele passe a aceitar. Mas, em geral, é pouco provável que, se o seu acordo for um acordo bem feito, um fornecedor de qualidade não vai aceitá-lo. Então, muito obrigado. Agora tem a pergunta da Fernanda, né, que ela, além de fazer elogios à sua apresentação, pergunta:
Como vocês lidam com fornecedores que não compartilham toda a cadeia de fornecimento, dificultando assim a rastreabilidade da cadeia desde a fabricação até a distribuição? Toda a rastreabilidade que a gente precisa ter da cadeia, porque ela tem impacto no nosso processo de qualificação, ela obrigatoriamente tem que ser compartilhada. Se ele não aceita compartilhar, ele não atende um dos critérios que a gente exige para essa homologação. Então, por exemplo, um fornecedor de insumo farmacêutico ativo, se ele tem produto intermediário, material de partida, que eu, como sistema, preciso saber e desafiar a rastreabilidade dele para verificar se o DMF dele reflete aquela realidade, o não compartilhamento desse processo é um item de desomologação. Eu não consigo seguir com ele adiante. Ok, nós não temos mais perguntas aqui no chat, mas eu tenho algumas perguntas de minha parte. Mas eu gostaria agora de abrir a plateia, porque as perguntas da plateia são mais importantes do que as nossas próprias. Mas eu gostaria, então, de saber se alguém tem perguntas a fazer ao Luiz Fernando. Nesse caso, levantem a mãozinha amarelinha aí e a gente pode fazer. Enquanto eu não estou vendo nenhuma, tampouco sei se tem alguém se qualificando. Mas eu vou fazer uma pergunta a você, dando tempo àqueles que queiram fazer mais algumas perguntinhas. Temos ainda mais cerca de 10 minutos de tempo ainda para a nossa apresentação. A questão da logística reversa, como impacta o sistema da qualidade? Né? E posso estender. E a questão da rastreabilidade na legislação brasileira, qual é a participação vossa da qualidade em rastreabilidade e logística reversa? Professor, com relação à logística reversa, eu não sei se eu traduzo corretamente, mas eu vou citá-la sob dois aspectos. Um aspecto é a logística reversa que a gente tem que fazer, seja em recolhimento ou devolução do produto acabado, né? Essa logística reversa, a gente tem uma série de requisitos que ela precisa ser feita da forma como os requisitos aí exigem. E a logística reversa dos resíduos, não sei se é essa que o senhor mais se interessa aí na questão, a Eurofarma ela é totalmente partidária do sistema de logística reversa de resíduos, né, com essa corresponsabilidade da cadeia, tanto dos pontos de distribuição quanto dos distribuidores, né, e da indústria farmacêutica em si. Ela é importante, precisa ser feita, e a Eurofarma apoia desde as discussões que houveram. Não sei se em qual logística reversa o senhor se refere, se é a de Não, resíduos. mas dos resíduos mesmo, mas a minha pergunta era se vocês fazem parte desse conjunto, se vocês coordenam, controlam, ou são apêndices de alguém que controla esse processo, só isso. Não, nós fazemos parte, tá, desse processo. A gente apoiou a decisão final, que foi essa corresponsabilidade da cadeia, né? A gente ficando com uma parte desse processo. E com relação à rastreabilidade, a Eurofarma ela apoiou muito, desde o início, as discussões da implementação do sistema no Brasil. A Eurofarma entendeu que isso iria, sim, agregar para que a gente tenha um maior controle e consiga unitarizar mais o rastreio dos medicamentos, né? Infelizmente, a gente teve recentemente aí a revogação, né, via projeto de lei, e a Eurofarma já havia feito todo o investimento, né? Então, todo o processo de compra do maquinário, né, do sistema de rastreabilidade já foi feito pela Eurofarma. A Eurofarma investiu mais de 60 milhões de reais até hoje com o projeto de rastreabilidade. Então, todas as linhas de embalagem da Eurofarma já possuem ativo, né, CAPEX, e já tem várias linhas instaladas para atender o sistema. A esperança da Eurofarma é que a Anvisa consiga, e vai apoiar isso, rediscutir o tema, para que o Brasil consiga, depois dos longos
desde 2009, né, que existe essa discussão, Não, desde 2009. dos longos 15 anos que consiga ter o avanço nessa temática. A última pergunta que eu tenho de minha parte, eu ainda não vi se tenho... Não, tem mais uma pergunta aqui de Matheus Martins. Por favor, poderia me informar qual você acredita ser a melhor sistemática para a qualificação de fornecedores de materiais críticos? Bom, a melhor sistemática, na minha opinião, é você ter uma política de homologação bem clara, que categorize bem todos os seus materiais e que, de acordo com as categorias, você tenha critérios estabelecidos de qualificação, né? Quanto mais o seu time for capacitado para fazer essa qualificação com frente ao que harmonizado a gente tem de GMP, então não é só ir com a RDC do Brasil embaixo do braço, mas a gente conseguir ter os critérios do EMA, do FDA, e estudar antes, né? A estratégia de qualificação é muito importante. Então, eu tenho as categorias de recipientes, insumo ativo, material de embalagem, e de acordo com o tipo de material e a criticidade que ele recebe, eu tenho uma estratégia de auditoria, de qualificação. Isso significa traduzir assim, o que eu devo olhar, como eu devo olhar, o que o meu relatório tem que conter para que essa qualificação tenha qualidade, né? É muito comum a gente ver empresas que acabam estabelecendo um processo padrão de qualificação de fornecedores sem uma lógica mais aprofundada, e às vezes isso passa a não fazer muito sentido. Você gera muito volume de material, de qualificação, mas no final das contas você não olhou para o que era crítico, né? E acaba não sendo um processo tão adequado. Muito bem. Nós estamos chegando ao final, com mais alguns minutinhos de tempo ainda. Eu deixo em aberto ao nosso presidente, se quer fazer algum comentário. O nosso presidente emérito, Acácio, também se pretende fazer alguma manifestação antes de nós fazermos o encerramento. Eu gostaria de parabenizar o Luiz Fernando. O tema é bastante complexo e abrangente. Eu acho que ele conseguiu sintetizar, obviamente, de uma forma macro, as questões e todas as interfaces que o sistema da qualidade faz dentro de todo o processo, né? Seria impossível ele detalhar mais isso num período de 40 minutos que ele teve de disposição, mas ele conseguiu sensibilizar a plateia, pelo que eu entendi, pelas perguntas, da importância do sistema de qualidade ser atuante e flexível a todo o processo e todas as características que interfaceiam a indústria com o meio ambiente ou com o mercado ou com as partes interessadas envolvidas em todo o processo, não é? Meus parabéns, parabenizo você, muito obrigado pela sua brilhante apresentação e também parabenizo o professor Lauro aí pela competente moderação sobre torear aí todas as perguntas e colocá-las numa ordem bastante interessante. Eu volto a palavra para o professor, se ninguém mais perguntar, da minha parte eu me despeço e agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Nossa, eu tinha aberto, muito obrigado, Michel. O Acácio tinha convidado ele se ele queria fazer alguma manifestação, mas enquanto ele pensa se vai fazer uma manifestação, nós vamos pedir à Cibele que faça um registro fotográfico daqueles que estão presentes e solicito que abram as suas câmeras, para que possamos fazer um registro dessa apresentação. Enquanto isso, Acácio, enquanto o pessoal abre as câmeras, o Acácio pode falar alguma coisa entre nós. Obrigado, Lauro. Apenas parabenizar o palestrante, a palestra foi ótima. Hoje ainda eu estava lendo que a China estava preocupada com a quantidade de navios e cargas paradas nos portos, né? E é isso mesmo, as empresas estão tendo cada vez mais dificuldades devido à guerra, né? Mas a apresentação foi muito boa e eu só tenho que renovar os parabéns que já foram dados. Então,
terminado as nossas fotos, Sibeli já fez as fotos. Tem muita gente que está com receio de abrir as câmeras, né? Então, vou ficar só com seus nomes, né? Tem Isabelle Braga, que levantou a mão no último minuto, já quase da prorrogação. Por favor, faça a sua pergunta, Isabelle. Ok. Já removeu a mãozinha amarelinha. Senhoras e senhores, e nossos acadêmicos e convidados, nossos mantenedores, foi um grande prazer tê-los conosco nessa jornada de hoje. Lembrando que nós temos apresentações a cada segunda-feira dentro do programa educacional da academia. O nosso eixo temático voltará a apresentar atividades em junho, início de junho. Mas vocês terão, durante todo o mês de maio, as diferentes apresentações de outros eixos temáticos. Prestigiem a nossa academia, é um prazer tê-los conosco. De modo que eu queria agradecer, renovar os agradecimentos ao Luiz Fernando e dar uma boa noite a todos, né? E deixo a última palavra para o Luiz Fernando, se quiser fazer ainda mais uma pequena saudação de despedida. Professor, eu que agradeço a oportunidade, em nome da Eurofarma, um prazer, muitíssimo obrigado por ter tido a oportunidade de estar com vocês essa noite. E a Eurofarma está sempre à disposição da academia. Sempre que nos convidar, será um prazer estar com todos vocês. Muito sucesso, excelente discussão que tivemos aqui e tenham todos uma excelente noite. Obrigado. Ok, muito obrigado e vamos encerrar a gravação.